Roguemos que Jesus nos abençoe, que Ele nos proporcione paz, que nós, nesse instante, os encarnados, que aqui não estamos presentes, possamos sim ter a consciência plena de que possamos estar em sintonia com a nossa casa de oração. E da mesma forma, nos sintonizamos com os benfeitores amigos que nos auxiliam, que nos prestam socorro, que nos têm prestado socorro ao longo de toda essa existência dessa casa de oração. Confiar nessa presença espiritual, confiar que, acima de tudo, Deus é Pai misericordioso e bom. Nesses momentos de dificuldade que nós vivenciamos, é essa certeza de Deus que vai fazer com que nós vençamos melhor todos os nossos desafios. Abrirmos o nosso entendimento, buscarmos cada vez mais os ensinos que a doutrina espírita nos proporciona. Com certeza nos fará com que nós atravessemos melhor as dificuldades que porventura venhamos a enfrentar. Hoje temos que refletir sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, prodígios dos falsos profetas. Agora há pouco, tivemos um introito nesse sentido, já nos lembrando da mediunidade, que a doutrina espírita nos trouxe de uma forma extremamente especial, metodizando, fazendo com que os ensinamentos de Allan Kardec viessem até nós para nos proporcionar os esclarecimentos que necessitávamos, as criaturas desde 1857. Então, acima de tudo, todo o movimento que nós fazemos no sentido de compreender melhor as diferentes propostas de reflexão, é importante que nós busquemos nos ensinamentos de Jesus. Ele que é o nosso modelo e guia. Ir ao encontro do que Ele nos trouxe através dos evangelistas, para que dessa forma nós possamos ir nos conscientizando e irmos paulatinamente alcançando esse nível de desenvolvimento que nós buscamos. E no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, nós temos a conhecidíssima passagem: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, o conhecimento da verdade é o grande propósito da nossa experiência enquanto seres humanos, enquanto criaturas criadas por Deus. Mas aqui é importante nós fazermos uma reflexão. Que conhecimento é esse? É simplesmente conhecermos, intelectualmente falando, os ensinos que Jesus nos trouxe ou que os espíritos superiores nos proporcionaram? É importante que nós entendamos que não é essa a afirmativa de Jesus. Na verdade, ele nos recomenda que nós conheçamos a verdade, mas no sentido de realizar essa verdade em nós. Ou seja, a capacidade de nós buscarmos, sim, uma fidelidade absoluta aos ensinamentos de Jesus. Uma fidelidade às leis naturais da vida. E é exatamente essa fidelidade, essa capacidade de realizarmos de forma positiva esse propósito que nós abraçamos antes de aqui reencarnarmos, é que vai fazer com que paulatinamente nós possamos ajustar às grandes leis universais, às leis morais. E assim, quando formos capazes de agirmos em conformidade com essas leis, é que nós verdadeiramente estaremos conhecendo essa verdade que nos liberta, essa verdade que nos proporciona a realização do reino dos céus dentro de cada um de nós, como nos falou Jesus. E aí nós vamos caminhar um pouco no sentido de compreender a definição de profeta como é trazida no Evangelho segundo o Espiritismo. Está ali dito que é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual.
Então, seria o entendimento, criaturas ditas especiais, entre aspas, porque, na verdade, nenhum ser encarnado pode ser especial no sentido de ter privilégios da criação. O que está dito no Evangelho segundo o Espiritismo é que existe sim seres com missão específica do nosso Criador, de vir ao encontro da humanidade aqui encarnada, no nosso planeta Terra, com o propósito de nos auxiliar, de indicar caminhos, de mostrar a direção, de mostrar rumos. E é assim, então, que nós vamos entender, indo ao encontro do que está na questão 624 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é simples: Jesus. Ele é o nosso modelo maior. E se nós formos buscar nas obras de Emmanuel, principalmente no livro A Caminho da Luz, através da mediunidade de Chico Xavier, nós vamos ver ali exatamente Emmanuel nos falando disso, nos informando que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, que ele está no leme, que ele continua, sim, responsável pelo nosso orbe, não só ele, como milhares de espíritos superiores que estão conosco com o propósito de nos auxiliar. Lembrarmos que nós somos criaturas ainda imperfeitas, que nós ainda somos verdadeiramente crianças espirituais, que nós, aqui sim, nos encontramos com o propósito de progredirmos moral e intelectualmente, que ainda estamos muito distantes daquela fidelidade a Deus plena que o Evangelho de Jesus nos recomenda. Mas a proposta não é essa. A proposta é exatamente nós entendermos todo o processo e procurarmos nos ajustar em relação a essa realidade maior que nos envolve. Agora, nesse sentido, então, lembrarmos que existem profetas enviados de Deus e Jesus, enquanto o governador do planeta, ele, desde o princípio, ele tem enviado emissários, como nos alerta Emmanuel nesse livro mencionado anteriormente. Emissários que vieram com o propósito de nos auxiliar, desde sempre ele tem mandado. Nós vamos ver figuras ilustres, desde lá na China antiga, de Lao Tse, Confúcio, Buda, e assim nós poderemos caminhar, indo até os santos, depois, já ali, de Santo Agostinho, podemos falar de Francisco de Assis, depois chegando da doutrina espírita, nos lembrar de Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, tantos outros espíritos luminares que vieram com o propósito de nos auxiliar, que retornaram para o mundo espiritual e que de lá continuam nos auxiliando, nos amparando naquilo que realmente nós necessitamos. Mas lembrar também, como nos fala o Evangelho, e ali no capítulo 4, versículo 1 do Evangelho de João, nós temos: amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aqui já é colocado, sim, essa possibilidade de nós, de criaturas virem até nós, em uma condição inicial de transmitir ensinamento, sendo que, na verdade, esses ensinamentos, como está aqui colocado, poderão não ser ensinamentos verdadeiros. Outra colocação que está no Evangelho de Mateus: porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Olha, se fosse possível, porque os escolhidos, no sentido de aquela criatura que já fez o caminho dessa realização do reino dos céus, ele não vai ser seduzido, porque ele já tem o conhecimento da verdade, ele já sabe sim qual é o caminho e, de certa forma, estará seguro nesse sentido aí. Mas o alerta que nós temos aqui é exatamente de nós estarmos permanentemente atentos para nos conduzirmos sempre em conformidade com os ensinos verdadeiros
que, através dos emissários, possam chegar até nós. Outra colocação que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. Olha, o simples fato de alguém encarnado, de repente, provocar um fenômeno que seja entendido como um prodígio, ou seja, fora do conhecimento ou fora daquilo que é considerado normal entre as criaturas, não significa dizer, como acabamos de ouvir a Aurilene colocar, que aquela criatura é sim uma enviada de Deus, que aquela criatura sim já tenha feito todo aquele movimento de realização no bem que ela deve, com certeza, enquanto espírito em evolução, buscar. Termos esse cuidado. Basta, para melhor entendermos isso, vermos, por exemplo, os conhecimentos que hoje a ciência já domina bem. Imaginemos a internet lá atrás. Os prodígios, entre aspas, que nós podemos presenciar com as ferramentas que nós dispomos no meio, por exemplo, no campo das comunicações. Seria, se tudo isso que a gente agora tem a oportunidade de compreender, de conhecer, se isso fosse levado lá no século passado, né, nos séculos passados, com certeza as criaturas de então ficariam estupefatas. O simples avião que nos transporta de um lugar para o outro, lá atrás, seria motivo de muitas das criaturas ficarem estupefatas, entendendo ser aquilo um fenômeno totalmente contrário às leis de Deus. É importante que nós conheçamos isso e reflitamos sobre isso, para que nós caminhemos em direção àquilo que a doutrina espírita nos propõe. Olha, outra colocação de Kardec. Em todos os tempos, homens houve que exploram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. Então, lembrando aqui, deixando claro que existem homens que utilizam as prerrogativas que possuem, as aptidões que possuem, os conhecimentos que detêm, com o objetivo de buscar poder, com o objetivo de dominação, de manipulação. Existe isso, está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós sabemos muito bem que isso acontece. Agora, uma colocação de Carlos Torres Pastorino, que é importante, olha. Estarmos atentos, porque o grande objetivo é nós identificarmos essas características para estarmos atentos no sentido de verdadeiramente sermos capazes de fazer as melhores escolhas, buscar os melhores caminhos. Olha, quem busca bens terrenos como retribuição de bens espirituais, que pretende estar distribuindo, quem exige confortos e comodidade, atenções e consideração dos outros, quem se confessa superior e melhor que os outros, todos esses estão no caminho errado. Olha aí, olha a colocação, e é verdade. Então, se eu, a pretexto de dizer que estou promovendo a caridade, que estou auxiliando, mas se na contrapartida eu quero algo em meu próprio benefício, se eu estou buscando bens materiais, levando bens espirituais em troca de bens materiais, nós temos que verdadeiramente ter a plena convicção, como nos coloca Carlos Torres Pastorino aqui, que essas criaturas verdadeiramente estão no caminho errado. Nós não podemos comercializar aspectos que não nos pertencem. E isso é colocado bem quando se reflete um pouco em relação à mediunidade. Olha, falsos profetas.
utilizam os conhecimentos que detêm para dominar, para defender seus interesses. E manipulam, infelizmente isso acontece, muitas pessoas. Pessoas ignorantes, pessoas bem intencionadas, que de repente são levadas a cometer desatinos. Muitas achando que podem comprar o céu, nesse entendimento de céu, que não é o entendimento que a doutrina espírita nos ensina. Muitos acham que pode comprar, pelo simples fato de doar recursos materiais, uma melhor posição quando desencarnar, quando deixar o corpo físico. Então, lembrar disso, o objetivo de muitos é dominar, é defender os seus interesses. Agora, estamos dizendo aqui, nós não podemos generalizar, porque existem sim criaturas bem intencionadas, até aquelas que estão indicando caminhos que são equivocados, e são bem intencionadas. Acontece isso. Só que compete a cada um de nós buscarmos o nosso desenvolvimento e entendimento. Por isso a importância de estarmos atentos. Olha, aí a pergunta é, como conhecer? E Jesus sempre ali nos deu todo o roteiro e mais uma vez vem ao nosso encontro para esclarecer. Ele diz, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. É exatamente isso. Que espécie de fruto aquela criatura que se propõe estar na liderança, de levar conhecimentos espirituais, está proporcionando? Quem verdadeiramente ela é? É essa a proposta e esse o entendimento. E olha aqui o comentário que nós encontramos dos espíritos superiores. Os frutos principais são o amor e a humildade, que têm como consequência fatal o serviço. Então, amor, e já ao encontro do que Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, nos proporciona, que é serviço desinteressado ao semelhante, é esse o sinal que nós podemos ver nos verdadeiros profetas, o pleno amor. Agora, é sempre importante nós voltarmos para a nossa realidade. Nós estamos falando aqui naquilo que é ideal, mas nós temos que entender que todos nós, de certa forma, somos profetas. Porque todos nós somos capazes de influenciar, todos nós somos passíveis de sermos influenciados. A cautela que nós temos que ter é no sentido de verdadeiramente, enquanto influenciadores no meio em que nos encontremos, nós influenciarmos da forma mais positiva ao nosso alcance. Para isso é importante nos preparar. Agora, quando se fala em profetas, nós vamos encarar primeiro, muitas, às vezes, de outras religiões, indicando caminhos que hoje na doutrina espírita nós achamos ser equivocados. Por exemplo, quando a reencarnação é negada, que é uma realidade, nós sabemos que isso verdadeiramente acontece, mas o que verdadeiramente importa não é isso. Nós temos que estar atentos que, na doutrina espírita, a nossa parte, o que nos compete realizar, é cumprirmos verdadeiramente com o nosso papel, sendo verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos. E lá desde o livro, no Antigo Testamento, no livro, o profeta Joel nos recomenda: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Aqui já se deixa claro nessa colocação essa mediunidade que sempre existiu e que é de todos os tempos. É essa mediunidade que é a capacidade, a comunicabilidade dos espíritos, que é exatamente aqui colocada pelo profeta Joel. Olha, só para refrescarmos e lembrarmos que mediunidade é a faculdade pela qual se estabelece as relações entre os homens e os espíritos. É meio de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Lembrar disso, então, é importante para que nós tenhamos o nível de consciência em relação a essa responsabilidade. Olha, no livro Céu e Inferno, uma das obras de Allan Kardec está escrito:
Deus, em sua misericórdia, envia os Espíritos a confirmar, a completar, a difundir por todos e em toda a terra as palavras de Jesus. O que nós estamos vendo, então, são espíritos superiores vindo ao nosso encontro, ampliando o nível de entendimento, o nosso nível de entendimento, numa linguagem totalmente acessível, isso através da mediunidade. E nós trouxemos mediunidade em médios exatamente nesse sentido, de nos lembrarmos que poderíamos se entender como médiuns atuais, os profetas de hoje. Aquelas criaturas que, de certa forma, estão incumbidas de trazer essa verdade. Mas aí é importante que nós analisemos e não nos esqueçamos dos alertas dos falsos cristos e dos falsos profetas. Porque se é verdade que os espíritos se comunicam conosco através da mediunidade, é verdade também que a mediunidade tem as suas dificuldades, os seus escolhos. Ela tem, sim, uma necessidade importante. Por isso que a doutrina espírita veio já em 1857, quando a ciência já tinha alcançado um nível de evolução adequado, as criaturas já tinham condição de compreender melhor os conceitos, porque se fosse em outro momento, não estando pronto, preparo, né, e Jesus com certeza, estando no leme, e nos enviando o Consolador, representado pelos milhares de espíritos superiores, que vieram e continuam conosco, trazendo os seus ensinamentos, para que nós possamos refletir com o intuito de colocarmos em prática. Então, se assim é, nós temos que lembrar que se a comunicabilidade existe, se o profeta atual, os médiuns poderiam ser nos chamados esses profetas do mundo atual, do mundo moderno, nós lembrarmos que os espíritos podem se comunicar conosco, mas que identificar plenamente os espíritos não é tão fácil assim. Olha a colocação que está no Evangelho. Sabemos que a identidade absoluta dos espíritos comunicantes está em plano secundário, porém, distinguir a natureza boa ou má desses espíritos é de extrema importância. Como então diferenciar um bom de um mau espírito? Olha a colocação que é feita. Está em plano secundário a identificação, no sentido de nós dizermos, o espírito que está se comunicando é o espírito A ou o espírito B? É o espírito de um santo famoso, ou de uma pessoa famosa, ou de uma pessoa que, na verdade, detém inúmeros conhecimentos. O que importa é, já que nós, enquanto encarnados, não temos essa certeza, o que importa é nós buscarmos identificar a característica daquela criatura, se é uma característica boa ou se é uma característica má. Como vimos antes, conhece-se a árvore pelo fruto. Então, como diferenciar um bom de um mau espírito? Olha o que está escrito no Evangelho. Os espíritos que se revelam através das organizações mediúnicas devem ser identificados por suas ideias e pela excelência espiritual de suas palavras. Olha, então nós vamos ali estar atentos ao conteúdo daquela mensagem, daquela fala daquele espírito. O que verdadeiramente está nos transmitindo. E lembrar como está ali catalogado no livro Céu e Inferno, várias comunicações, muitas comunicações apócrifas, ou seja, que não refletem a realidade, que não são verdadeiras em relação ao seu conteúdo. Muitas que se um desavisado ler, pode até achar que são verdadeiras, porque dissimulados ali no palavras de bem, de amor, de bondade de Jesus, temos ali colocações que vai frontalmente de encontro, é contrário ao posicionamento de Jesus, é contrário aos ensinos que a doutrina espírita nos proporciona. Por isso, a importância de nós, principalmente quando iniciamos a doutrina espírita, de buscarmos os livros da codificação, os livros de Allan Kardec, as obras subsidiárias, como Leon Denis e tantos outros,
as psicografias de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de certa forma, estarmos protegidos, porque livros, muitas vezes ditos mediúnicos, estão aí à disposição de tantos, e que, na verdade, são livros que não refletem a verdade como nos foi ensinada por Jesus. Como nos falava até o nosso grande amigo que desencarnou, Dr. José Vieira, livros que estão ali, a vida de Jesus escrita por ele mesmo. E o que nós esperamos, então, de um livro que, se pudéssemos imaginar ter sido escrito por Jesus em seu conteúdo? Nunca falaria de si, ou se glorificaria, ou se endeusaria. As colocações, em qualquer época do Cristo, de Jesus, ela teria que ser compatível com os ensinos que ele nos deixou. Os ensinos que os evangelistas deixaram registrados. Qualquer coisa diferente disso, qualquer coisa que passasse características humanas e não divinas, com certeza teriam que ser refutadas por nós. Olha, um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons nunca se impõem, dão conselhos e, se não são atendidos, retiram-se. Resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. Está no livro que é o Espiritismo. Então, olha, essa imposição, isso a gente é muito nas comunicações, nos grupos mediúnicos, com frequência identificamos assim. Espíritos que vêm assim com ar de bonzinho, que dando instruções, sabe? E de repente ele quer colocar o seu ponto de vista, quer manipular o grupo, e você coloca, e quando você age de uma forma, o esclarecedor ou o dirigente do grupo mediúnico, age de uma forma que, de certa forma, contesta as ideias daquele espírito, ele já se mostra, porque ele quer impor, ele perde a calma, ele tem um comportamento característico de nós, criaturas humanas, ainda imperfeitos. Se traindo na ocasião, em muitas circunstâncias, e nos grupos mediúnicos é comum nós identificarmos isso. Então, lembrarmos que os espíritos superiores, eles não vão fazer por nós o que nos compete realizar, eles não vão nos impor as suas ideias, eles vão nos dar conselhos, eles não vão interferir nas nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio é nosso, nós somos responsáveis por nossos atos. Toda comunicação que vem assim, com a previsibilidade muito grande, que vem ali te dando diretrizes, faça isso ou faça aquilo, fiquemos atentos, porque não são comunicações, e os espíritos superiores nos esclarecem, Kardec nos fala disso, que nós deveremos dar atenção como comunicações verdadeiras. Olha, acima de tudo, estarmos com Kardec, quando diz que, olha, é de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que recebemos. É a de não deixardes de pedir as explicações necessárias, a formardes opiniões seguras, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. É, na verdade, encarar a razão de frente, como nos ensinou Allan Kardec. É questionarmos, é buscarmos, acima de tudo, a veracidade daquilo que nos é trazido pelos espíritos superiores, ditos superiores, a veracidade daquilo que nos é trazido, inclusive, por companheiros do meio espírita, que muitas vezes acaba com ideias próprias, eles querem fazer com que suas ideias próprias, elas prevaleçam num grupo em detrimento do que nos foi ensinado por Allan Kardec, em detrimento do que está ali contido nas obras fundamentais da codificação. Importante estarmos atentos nesse sentido. E aí, para que nós possamos nos proteger em relação a isso, está ali no livro Pensamento e Vida a importância do estudo, que o Espiritismo é importante. Nós não temos a figura de um sacerdote, daquela pessoa que sabe tudo que está à frente. Todos nós que aqui nos propomos a estar dividindo experiência com as criaturas à nossa volta, enquanto facilitadores,
Nós estamos em processo de aprendizagem, nos equivocamos, e aí o Espiritismo tem esse viés de conclamar para que nós continuemos estudando, aprendendo. E é assim que nós vamos lendo sucessivamente os mesmos livros, e é assim que muitas vezes, lendo um livro pela terceira, quarta, quinta vez, nós ainda vamos estar descobrindo aspectos que não fomos capazes de perceber quando lemos da primeira vez. Olha o que está colocado. Se a prática da caridade representa um exercício para a vivência do Evangelho, que sim, é o caminho. O estudo da doutrina espírita faculta o conhecimento necessário para que a razão e a inteligência sejam iluminadas. Olha o que ele diz, Emmanuel. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. É o conhecimento, é a chave. Agora, lembrar, como disse lá no princípio, só conhecer não resolve. É importante que nós saibamos o caminho, que nós nos proponhamos a realizar esse caminho. Porque o roteiro já está dado por Jesus. Compete agora nós fazermos um movimento, e o primeiro desses movimentos é a busca da humildade. É a busca de aprendermos a servir. Servir sem qualquer interesse. Esse é o caminho, esse é o roteiro maior. Lembrar que o livro dos médiuns é a forma de nós buscarmos segurança no exercício da mediunidade. E lembrar que nem sempre os espíritos que nos induzem ao erro estão conscientes do que fazem. Muitas vezes são pessoas simples que acreditam que estão fazendo certo, falando certo, mas que erram sem conhecimento de causa. Agora, o importante é nós percebermos que, ainda que nós caiamos ou venhamos a falir, em consequência de uma falha involuntária, ainda assim, é da lei que nós respondamos pelos nossos atos. A lei de Deus é perfeita e nós somos 100% responsáveis por nossas obras. Não no sentido de castigo, porque não é essa a visão. A visão da encarnação, a visão do nosso processo evolutivo é uma visão de crescimento, de progresso. E se nós, numa eventualidade, em função de circunstâncias ou de uma orientação equivocada de um semelhante, nós buscarmos um caminho que não é o correto, nós responderemos mesmo assim, tudo proporcional com a gravidade dos nossos atos. Responderemos no sentido de colhermos as consequências das escolhas infelizes. E ao colhermos essas consequências, identificarmos os nossos erros e voltarmos no sentido de compreender melhor. Porque nós temos que necessariamente buscar no estudo, na reflexão, na prática do bem. Lembrando que, acima de tudo, conhecer, sim, é importante, mas o mais importante é ser bom, porque ao fazermos esse movimento de verdadeiramente sermos bons, quando verdadeiramente só fazemos o bem, é isso que verdadeiramente importa. Não interessa a religião A ou B que nós professemos. O que não interessa desencarnarmos achando que vamos para o céu ou para o inferno, ou de acordo com os conceitos de algumas religiões. O que interessa é o que nós levamos conosco, aquilo que com certeza a traça não rói, a ferrugem não consome, os nossos valores morais e espirituais que estarão conosco. E no momento, no futuro, no plano espiritual, nós conseguiremos o esclarecimento. E no suceder das reencarnações, nós estaremos caminhando e progredindo a uma realidade de melhor para as nossas vidas. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos fortaleça, que Jesus, acima de tudo, seja sim, continue sim, sendo o nosso leme para nos fortalecer, principalmente nos momentos de dificuldade e dor. Muita paz.